Dados por Deus. E no domingo passado nós tivemos o primeiro episódio, a primeira celebração dessa série, e que nós baseamos ela no Evangelho de Marcos. Apesar desse grande milagre constar, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas nós lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 6, do 45 a 53, eu gostaria de fazer novamente a leitura, até porque tem muitos irmãos que não puderam estar aqui domingo passado, e estão a primeira vez, e a gente quer que vocês entendam o contexto desse cuidado de Deus. Marcos capítulo 6, do 45 ao 53, diz assim: E foi isso que nós tratamos como assunto do último domingo. Logo em seguida o quê? Se a Bíblia destaca logo em seguida, tem um sentido. Nada na Bíblia está por acaso, nós destacamos muito isso. Logo em seguida do quê? E se nós olharmos o texto anterior, nós vamos ver que logo em seguida o grande milagre. E talvez o maior milagre coletivo. Porque ali mais ou menos 5 mil homens, fora crianças e mulheres. Imagina-se pelo menos 15, 16, 17 mil pessoas naquele ambiente. Sem recursos de comunicação, de marketing. Jesus consegue reunir essa grande multidão, pessoas que vieram de pequenos vilarejos, caiçaras que viviam à beira do mar, e que junta-se num lugar só essa grande multidão. Só Jesus mesmo, Só Ele. Naquele tempo, de pequenas cidades, pessoas se dirigiam, e no mesmo lugar, sem recursos nenhum, diz a Bíblia que o lugar era deserto. Ali se encontram mais de 10 mil pessoas, com certeza, para ouvir Jesus falar, para que a palavra fosse ministrada. E então eles estão nesse ambiente, e vai chegando o final do dia, ao entardecer, a noite vem se aproximando. Os discípulos chegam até Jesus e dizem: olha, despede essa multidão, está ficando tarde. E Jesus olha para aquela multidão e vê aquela multidão com fome, porque Ele sabe tudo, conhece tudo. Ele conhece o meu pensamento, o seu pensamento. Palavras que ainda não foram verbalizadas, Ele já sabe o que eu vou dizer. Ele conhece o meu deitar, o meu levantar. Ele sabe por onde vou, com quem eu vou, o que eu faço. Nada está oculto ao Senhor. Ele sonda o meu e o seu coração, sabe do intuito dele. E então Jesus olha para aquela multidão e a vê faminta. E Ele é tão maravilhoso que o tema de domingo foi provisão. Cuidados por Deus e recebendo dele a provisão. Porque num lugar que não tinha recursos, mas tinha aquele que é o dono de tudo, Jesus estava lá. Aquele que provê, aleluia. Não só para aquele povo que saiu do Egito rumo à terra prometida. E olha que terra, uma terra que emana leite e mel. Mas durante o percurso, no processo dessa caminhada, eles nunca ficaram sem a provisão. Porque aquele que promete é fiel para cumprir. E Ele está cuidando de nós em todo o tempo, tenha certeza disso. É o provedor em todas as áreas da nossa vida, inclusive no seu trabalho, na sua empresa, no seu comércio, na sua indústria, no seu trabalho autônomo, informal. Ele é provisão em todas as áreas da nossa vida. Inclusive agora, provendo o ar que eu respiro e que você respira, provisão divina. Aleluia. Ninguém está aqui com um tubo de oxigênio, nós estamos respirando um ar que Ele está provendo para mim e para você. Uma casa cheia como essa e todos estão respirando, porque a provisão vem dEle. Aquele que proveu para o seu povo
ainda continua provendo. E a Bíblia diz que Jesus disse: olha, vocês vão dar de comer para esse povo. Dar como? Não tem aonde comprar. E mesmo que tivesse, nós não teríamos recursos para tudo isso. Vamos falar a verdade, né? Para a gente fazer uma festinha de aniversário já está difícil. As coisas não são fáceis. Aonde vamos arrumar dinheiro para tratar de mais de 10 mil pessoas, Edson? Não é fácil, né? Mas com Jesus não precisa nada disso. Aleluia. Como diz Pedro e João, nós não temos ouro nem prata, mas nós temos Jesus de Nazaré, e Ele nós te damos. Levanta e anda. Pegando na mão daquele homem, levantaram, e ele deu um salto e foi curado. Não precisou de ouro nem prata, precisou do nome poderoso Jesus Cristo de Nazaré, aquele que provê na minha vida e na sua vida saúde, sustento, tudo que temos e que somos, provisão divina. Sabe a casa que você mora, linda, bem arrumada, provisão de Deus. Mas eu tenho a minha empresa, eu trabalho, provisão de Deus. A matéria-prima, tenha certeza, seja o que for, é provisão de Deus. A inteligência que Ele te deu para o trabalho, provisão de Deus. A saúde para você desenvolver aquilo que Ele te capacitou, provisão de Deus. E é Ele que está abençoando a mim e a você. Então descansa no Senhor, porque Ele está cuidando de nós. Provisão. E de 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia vai dizer que aquela multidão foi saciada. Sobraram ainda 12 cestos cheios, após todos eles terem se alimentado e saciado Josué. Então, quando nós lemos o texto, logo em seguida o quê? Logo em seguida esse tremendo milagre. Tantas pessoas recebendo a bênção da provisão no mesmo tempo e nas mesmas condições. Logo em seguida desse tão maravilhoso momento em que aquela multidão e os discípulos estavam vivendo. Puxa, Jesus que já deu vista a cegos, Jesus que levantou paralíticos, Jesus que libertou oprimidos, agora trata dessa multidão toda, até que todos ficam saciados, dizendo assim: Deus abençoe, estou satisfeito. Porque é isso que a gente diz, né? Quando nos oferecem e estamos satisfeitos, porque reconhecemos que é de Deus. Eles estão vivendo um momento espetacular. Os discípulos de Jesus que andam com Ele, acordam e dormem com Ele, vivem esses momentos maravilhosos agora, diante de uma multidão que estão olhando para eles. Jesus, Ele tem a sua equipe. Pedro é da equipe dele. Aquele que era caiçara, pescador, faz parte da equipe desse homem tão maravilhoso, que faz milagres a esse ponto de todos nós estamos aqui satisfeitos por aquilo que nós comemos. Aquele ali não era o coletor de impostos, Mateus, dá uma olhadinha, é ele mesmo. Agora ele faz parte da equipe de Jesus, ele anda com Jesus, ele estava distribuindo pão e peixe, porque ele faz parte da equipe de Jesus. E aí todos eles viviam nesse momento tão espetacular, de fazerem parte da equipe de Jesus, daquele que acabara de multiplicar de 5 pães e 2 peixinhos, ao ponto de saciar a fome de todo aquele povo. Logo em seguida disso, que bom, né? Amém? Quando há fartura, quando há provisão, você fica feliz quando está num bom emprego, quando você fechou a meta de vendas, quando a loja de tintas está arrebentando de vender. Amém? Está feliz?
Quando a loja de roupa está vendendo tudo, faltando mercadoria. Quando hoje de manhã eu perguntei para o menino aí, como é que você está de trabalho? Ele é autônomo. Como é que você está de trabalho? Pastor, estou precisando trabalhar até a noite. Tamanhas portas que se abriram para o meu trabalho. Casalzinho de novo, sentadinho ali. Que bom, né? Quando Deus está provendo. E essa foi a primeira mensagem desta série. Provisão de Deus. E aí, glória a Deus. Deus está provendo da minha vida. Eu durmo e acordo com a certeza desse cuidado tão maravilhoso de Deus, que abre portas aonde não tem portas, que estabelece caminhos aonde não tem caminhos, aonde oferece uma saída aonde a gente não vê saída. Porque foi isso que aconteceu na trajetória da promessa de Deus, porque as promessas deles sempre se cumprem. A Bíblia diz que as promessas de Deus jamais serão frustradas. Deus não faz nada por acaso, aleatório, Ele tem tudo propósito. Você e eu estarmos aqui hoje é propósito de Deus, não é algo aleatório não, por acaso, olha. Não, Deus programou dentro do propósito dele para que eu e você estivéssemos aqui. Talvez hoje durante o dia você já foi para uma outra cidade, você já conversou com tantas pessoas e você fez ali uma situação com que desse tempo para você chegar aqui. E aí sabe o que é tudo isso? Deus já tinha preparado esse momento para a gente estar aqui. É propósito dele, nada aleatório na nossa vida, nada. Tudo Deus tem o controle. Ele não olha para mim e para você, Cristiano, e diz, olha, amanhã eu vou ver se eu faço alguma coisa na vida do Cristiano. Não, já está tudo programado no seu propósito para a minha vida e para a sua vida. Que a gente esteja sensível a entender os propósitos de Deus. Que a gente entenda qual é o propósito dele para a nossa vida. Amanhã, segunda-feira, após esse momento tão maravilhoso de estarmos reunidos como igreja, casa cheia, linda. Porque quando falamos em provisão, aleluia, glória a Deus, porque sabemos que tudo vem dele. Que bom que Deus está me abençoando no meu trabalho, abençoando na minha indústria, no meu comércio, na minha saúde, na minha família. Glória a Deus. Mas aí vem a segunda pergunta, porque eu disse aqui domingo que a gente precisa entrar no contexto. A gente precisa entrar no cenário do que está acontecendo. Como se a gente estivesse lá, vivendo tudo isso junto com os discípulos. De tudo aquilo que Deus estava fazendo no meio do seu povo. Então vamos entrar nesse cenário. E dentro do cenário, a primeira pergunta é, logo em seguida do quê? Eu já passei. Agora, continua. Onde diz assim, Jesus insistiu, ele não pediu. Há uma grande diferença quando eu digo para alguém assim, dá para você fazer algo para mim? Por favor, dá para você ver isso para mim? Essa é uma situação. Mas quando eu insisto, faça isso. É isso que Jesus estava fazendo com os seus discípulos. Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em? Então não estava mais a multidão com ele, porque ele estava com a multidão, os discípulos entraram no barco, e aí a Bíblia diz que Jesus estava sozinho, porque ele foi ao monte, o quê? Orar. E ele viu, porque ele vê tudo, ele sabe tudo, ele conhece tudo. Aleluia.
Aleluia. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Por quê? Porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o que tinham visto, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, coragem. Está difícil para remar, meu irmão? Coragem, coragem, está difícil. O vento está forte contra você. Aquele que te vê, coragem. Aquele que viu você fechando a porta do seu quarto, falando ali em particular com ele, aquele que te vê no secreto, está te respondendo: tenha coragem, tenha coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e aí o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e ali amarraram o barco. Amém? A primeira pergunta é: o que veio antes? E a segunda pergunta é: por quê? E eu deixei aqui, e eu creio que vocês foram pesquisar durante a semana, foram lá ler a Bíblia. Vamos entender, porque a revelação já está aí. A Bíblia já é revelação. O Espírito Santo ilumina essa revelação. Nós estamos nos vendo, todo mundo está aqui, né? Amém? E a gente só está se vendo por quê? Por que a gente está se vendo? Porque a luz está acesa. Se apagarmos as luzes, a gente vai continuar aqui, amém? Mas a gente vai se ver com tanta clareza? É isso que o Espírito Santo faz. A revelação já está aqui. Por quê? Porque diferente de qualquer literatura que você lê, e tem boas literaturas, a Bíblia Sagrada é revelação divina. Foram homens que escreveram não da capacidade deles, foram homens que escreveram por uma revelação divina. Por isso que, se pegarmos de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela se completa texto a texto. O que precisamos é pedir para que o Espírito Santo nos ilumine naquilo que está na revelação da palavra. É que muitas vezes a gente não pede para acender essa luz, né, Tiagão? E aí a gente fica lá, mas por quê? O que aconteceu? Sem entender. E se a gente pedir para o Espírito Santo acender a luz, começa a se tornar prazeroso a leitura da Bíblia. Porque agora há pouco eu tentei ler aqui um versículo no escuro, estava difícil, não consegui ler. Eu precisei pôr o celular ali. E a gente perde a vontade de ler quando está escuro. Mas quando a luz clareia, a sua vista começa a enxergar as letras com clareza, a gente passa a ter gosto pela leitura, prazer. E é isso que o Espírito Santo faz. Vai dando a nós a alegria, o gozo, o prazer de lermos as revelações divinas. E Ele vai iluminando a nossa mente, trazendo para o coração. E aí o salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra.
revelada, iluminada pelo Espírito Santo. Então, nesse texto que nós lemos, nessa série Cuidados por Deus, nós lançamos uma pergunta. Primeiro, ele foi provisão para aquela multidão, todo mundo ficou satisfeito. Os discípulos que faziam parte da sua equipe. Agora, por que então Jesus insistiu com os discípulos para entrarem no barco e ir para Betsaida? Por quê? Jesus, que é tão bom, tão maravilhoso, que olhou para aquela multidão, e a Bíblia diz que teve compaixão dela, porque estavam famintos, e proveu na vida deles. E agora, para a sua equipe, aqueles que andam com ele, que ele mesmo selecionou, que chamou, quem ele mandou para o barco não foram pessoas que estavam na multidão. Quem Jesus insistiu para entrar no barco foram os seus discípulos. Não eram pessoas que não conviviam com ele. Quem Jesus pediu para entrar no barco são pessoas como eu e você, discípulos do Senhor Jesus, que fomos chamados por ele, entendemos o chamado e passamos a segui-lo. Não é para a multidão que Jesus falou. A multidão, ele saciou a fome. Mas quem ele manda para o barco e insiste com eles são os seus discípulos. E Jesus, aleluia, que sabe todas as coisas, com certeza sabia que vinha ali uma tempestade. Se os discípulos que trabalhavam na pesca antes de estarem seguindo Jesus já entendia, e às vezes eu converso com algumas pessoas aqui da cidade, Eustáquio, que é mais velho aqui na cidade, mora há mais tempo, quantas vezes ele está aqui, o céu começa a se escurecer, e ele já falou várias vezes para mim isso, ó: se a chuva vem desse lado, ela vem de uma maneira, mas se vem daquele lado, vem de outra maneira. De lá para cá é uma condição, e de lá para cá é outra condição. Eu não sei qual dos lados, se é de lá para cá ou daqui para lá, mas diz que costuma trazer estrago quando vem de um dos lados aí. É de tirar a telha, derrubar a árvore, deixar sequela, né, Eustáquio? Sem dúvida. Então estou falando verdade. Os discípulos sabiam de tudo isso, porque quando Jesus tratou daquela multidão e disse para os discípulos: olha, vocês vão entrar no barco, eu acredito que eles disseram para Jesus assim: Jesus, ô Jesus, olha a nuvem lá. E aquela nuvem, quando ela se forma naquele lugar, e nós estamos sentindo aqui um vento, é sinal de chuva, chuva brava, forte. Não é assim? As mulheres geralmente começam a ventar e tem roupa no varal. Oh, vamos ajudar eu a recolher roupa porque está ventando, e esse vento é vento de chuva. Esse vento é sinal que está vindo chuva aí, vamos ajudar, agilizar. Porque vai vir chuva, né, Daiane? Já não aconteceu isso? João, me ajuda aqui, Davi, porque esse vento é vento de chuva. E eu acredito que os discípulos, que eram homens experientes ali daquela região, também disseram: Jesus, está vendo esse vento? Sinal de chuva, Jesus. E estar no bar com chuva não é muito bom. A gente é pescador, já enfrentamos algumas chuvas e tempestades. Deixa nós por aqui mesmo. Deixa a gente por aqui, Jesus, está bom demais. Deixa a gente aqui com a multidão. Jesus: não, barco. E é para os discípulos, Rogério, que ele diz: vai para o barco.
vai para o barco. Jesus está dizendo, vai para a tempestade, porque ele sabia que vinha a tempestade. Mas então, pastor, por que Jesus, esse Jesus que eu sirvo, que sou fiel, que conheço Ele, sei do amor dEle, e a Bíblia diz que Ele me amou a tal ponto de se entregar por mim no Calvário, como Ele então envia para a tempestade os seus discípulos, e não a multidão? Porque Ele está cuidando de nós. Ele nos manda às vezes para a tempestade, porque Ele está nos protegendo. Como assim, pastor? Como proteger na tempestade, se nós estamos aqui em terra firme, junto com a multidão? Acabou de acontecer esse milagre extraordinário. Como proteção, nos insistir para que a gente entre no barco e vai para o mar, para enfrentar uma tempestade. E aí eu quero te convidar a ler Evangelho de João, capítulo 6, do 12 ao 15. A resposta está aqui. Quem tinha achado a resposta aqui? Pode levantar a mão. Ninguém tinha achado a resposta por que Jesus enviou seus discípulos para a tempestade? Está na Bíblia. João capítulo 6, versículo 12 ao 15. Presta atenção, porque a Bíblia auto se explica. A Bíblia não confunde, porque é revelação divina. Entra no cenário, se coloca como um discípulo de Jesus. Se coloca como um discípulo de Jesus. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Eu sou. Quero continuar sendo. E se, para continuar sendo, Ele precisar me enviar para a tempestade, eu sei que é para me proteger, porque Ele me ama, está cuidando de mim. Olha que resposta tremenda na Bíblia. João capítulo 6, do 12 ao 15. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Já é uma lição aqui, irmãos. Nada seja desperdiçado. Segundo estatística, o lixo brasileiro é o que mais tem desperdício. É porque tem fartura, né? Mas Jesus nos ensina aqui, ó: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Bolinho de arroz, arroz de forno, mexidinho, não é, irmão Silvano? Aquele mexidinho. Meu irmão, é fazer a vontade de Jesus, viu, Alessandro? Você que não gosta de comida esquentada, não é, Carol? Então faz um bolinho de arroz para não perder aquele arroz, que é bom demais também. É culto de família, né? Vão ensinar aqui culinária, né, Dan? Um bolinho de arroz, põe um queijinho ali ralado no meio, fica uma delícia. Já está pronto o jantar. Amém? E aquele mexidinho, né? Joga tudo que sobrou, faz aquela panelada com tudo. Mas não tem comida mais gostosa que essa. Um arrozinho, feijão e tudo que é mistura que sobrou do almoço, você joga lá. Mexidão, e vai. Meu Deus do céu. Tremendo isso. E é Jesus que ensinou. Jesus ensinou isso. Que nada seja desperdiçado. Sabe, encher o prato, por mais do que você consegue comer, e depois, joga fora. Desperdício. Jesus, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido.
sobrou e juntaram tudo para não desperdiçar. E deu 12 cestos cheios, Ricardo. Que provisão, hein? Que momento que os discípulos estavam vivendo. Extraordinário, né? Extraordinário, sai do ordinário. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, depois de ver o sinal o quê? Miraculoso que Jesus tinha realizado, aí vem a resposta. Porque Jesus enviou para a tempestade os seus discípulos. Aleluia. Meu irmão, talvez você esteja em meio a uma tempestade hoje. E não é porque Ele não te ama, pelo contrário. É porque Ele te ama tanto que Ele quer te proteger. E estar na tempestade é mais seguro do que estar em terra. Foi o que os discípulos viveram. Eles viveram isso, proteção. Cuidados por Deus. Provisão domingo passado. E hoje, proteção. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Realmente, o que nós vimos aqui, esse milagre, num lugar sem nenhuma estrutura, um lugar deserto, e todos serem fartamente alimentados com a provisão, só pode ser aquele profeta enviado por Deus, que deveria vir. Ele veio, Ele está entre nós. Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Mas as intenções deles, qual eram? Quais eram as intenções desse povo? De reconhecer e dizer: realmente é Ele, o enviado de Deus para a salvação da humanidade. É Ele que veio para resgatar o mundo da perdição. Porque estávamos como ovelhas perdidas sem pastor, e agora chega aquele que vai nos conduzir, vai nos proteger, vai prover, mas vai nos conduzir ao reino eterno. É Ele que veio para instalar aqui na terra o reino eterno. Porque a mensagem de Jesus qual era? Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. A intenção, meu irmão, não importa o lugar que você esteja, estar nesse ambiente é tremendo. E eu disse que Deus tem como propósito que eu e você estejamos aqui. Isso é propósito de Deus. Mas somente estar aqui nesse ambiente não vai mudar a nossa história. O que muda é as intenções que nós estamos nesse ambiente. Qual é a intenção que eu vim para esse lugar? Eu vim com a intenção de celebrar aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que me ama, aquele que morreu e aquele que ressuscitou, para que eu e você possamos estar na eternidade com Ele. Prestar a Ele o meu culto racional, o sacrifício que agrada a Deus, o adorando em espírito e em verdade. Essa deve ser a intenção da minha vida e da sua vida, de estarmos aqui. Porque o ambiente não vai mudar a minha história se a minha intenção não é de uma mudança. Milton, é as intenções que fazem as diferenças. A multidão estava lá com a intenção de ver milagres, de ser alimentado agora e de declarar que Ele é o profeta que haveria de vir. Para quê? Para que a vida deles nesta terra pudesse ter uma mudança. A intenção deles qual era? Terrena. De um reino terrestre. De um reino nessa vida.
que fosse estabelecido um governo, em que Jesus fosse o governante como rei deste reino. E aí, os discípulos estariam o quê? Ocupando cadeiras nesse governo. E aí diz 15: sabendo Jesus, que sabe todas as coisas, inclusive que teria uma tempestade em que os discípulos teriam que enfrentar. Jesus, sabendo que pretendiam proclamá-lo rei, porque ele queria. Foi para isso que ele veio, Angélica, instalar esse reino terreno. Ele queria isso. Eles sabiam que esse era o intuito dele, a intenção de Jesus. E diz então agora, sabendo que essa é a intenção de Jesus, nós vamos colocá-lo como rei. Era isso que Jesus pretendia. Essa era a intenção de Jesus, de ter descido dos céus, esvaziar da sua glória e majestade sendo Deus. E a Bíblia diz que ele veio ao mundo, se fez carne e habitou entre nós, para que ele fosse rei nesta terra, aquele que tem um trono à destra do Pai. E a Bíblia diz que ele está nesse trono agora, nesse momento. Ele está sentado no trono à destra do Pai, e ele está intercedendo por mim e por você, porque ele nos ama e ele quer nos proteger. Você acha que Jesus queria um trono aqui nessa terra, um reino aqui, que é limitado com data de vencimento? Porque quem está no governo hoje há mais de 70 anos, que está como rei há mais de 70, 80 anos, então tem data de validade. Quantos que já se passaram? Quantos governos já passaram? Você acha que Jesus pretendia um reino aqui nesta terra, com data de validade? Mas o coração deles, que estava duro, pensavam isso. Então nós vamos pegá-lo à força, porque o rei não quer. Nós vamos colocá-lo como rei, nem que a gente tenha que fazer uma revolução aqui. Olha, nós estamos nesse ambiente com 15, 16 mil pessoas, imagina. A gente faz uma revolução e vamos colocar ele, nem que for à força, ele como rei de Israel. Vai ser estabelecido um novo reino a partir de agora. E que rei melhor para nós do que aquele que acabou de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos e saciou todos nós. Acabou o nosso problema. Acabou a fome da nossa nação. Acabou o desemprego da nossa nação. Acabou as doenças da nossa nação, porque ele cura doente, ele levanta caídos, ele cura, ele supre, ele liberta. É isso que nós precisamos, e nós queremos ele como nosso rei. Aí Jesus olha para o intuito do coração deles, as intenções do coração, e Jesus diz: eu não vim para esse reino. O reino que eu vim anunciar não tem data de validade. O reino que eu vim implantar nessa terra é um reino eterno. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. É desse reino que ele veio implantar. É esse reino que Jesus pregava, mas o coração duro não conseguia entender. Muitas pessoas ouvem a palavra, mas continuam com o coração duro. Não conseguem entender o verdadeiro propósito de Jesus para comigo e com você.
Ele é provisão, e isso nós não temos dúvida. Eu acabei de falar isso, e domingo passado nós pregamos sobre isso. Mas Ele é muito mais do que essa provisão, meu irmão. Porque assim como o povo, Ele mesmo disse lá em João 6, que eram alimentados com maná, mas no dia seguinte tinham fome e precisavam novamente do alimento físico. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, aleluia. É desse alimento que vocês precisam. Vocês precisam conhecer esse alimento e serem saciados por ele. Quebrante o seu coração para entender isso. E Jesus então, para nos proteger e para proteger os discípulos dele, insistiu para que entrassem no barco. E eles entraram e começaram a navegar ao anoitecer. E de repente se deparam com a tempestade. E aí muitas pessoas, quando estão em meio à tempestade, questionam Deus. Não, Deus não está cuidando de mim. Não, Deus não me ama. Não pode ser eu estar enfrentando tudo isso. E aí Jesus está mandando a gente para a tempestade, porque é mais seguro na tempestade do que em terra. Porque em terra, o que passava na mente, no coração daquele povo, a intenção deles e podia contaminar os discípulos, é de que realmente era o caminho mais certo, Sônia, ele ser colocado como rei realmente de Israel, porque nós estaremos nos beneficiando com isso. Ele vai colocar para nós lá no seu reino uma cadeira, seremos ministros do governo dele, Daiane. Por quê? Porque somos discípulos, então vai ser estabelecido uma cadeira para cada um de nós, porque nós somos a equipe dele. E um vai cuidar de uma área, outro vai cuidar de outra, outro de outra. Seremos autoridades no seu reino. Jesus, que conhece o intuito do coração, diz: se vocês ficarem aqui na terra, serão corrompidos pelos prazeres desta terra. Eu preciso tirar vocês desse ambiente. Sabe, tem momentos que Jesus tira a gente de alguns ambientes, e a gente a princípio não entende, e pensa que Ele não nos ama, porque tirou a gente daquele ambiente. Muitas vezes a gente é tirado de um trabalho em que você está ali na frente, você vai entender por que Ele tirou você daquele trabalho, para te proteger, porque vale mais uma alma do que ganhar o mundo todo. Jesus sabe disso, que você talvez esteja sendo alguém que pode perder a sua alma naquele ambiente. Às vezes você não passa numa entrevista de trabalho e olha como Asaf, aquela pessoa que não é temente a Deus, ela passou e eu não. Sabe, Asaf via isso no Salmo 73. Aquela pessoa ali, meu vizinho, não é temente a Deus, e ele tem gordura, tem fartura, os filhos saudáveis, e aqui eu tenho dificuldade, tenho lutas. Deus não me ama. Deus estava protegendo Asaf, porque as coisas dessa vida são momentâneas, os prazeres dessa carne passam voando. E Asaf, quando foi ao templo, pôde entender que aquilo que Deus tinha para ele não se comparava àquilo que o vizinho dele estava recebendo nessa vida. E era isso que Jesus estava mostrando para os seus discípulos. Saiam daqui, saiam desse ambiente. Muitas vezes o Senhor nos conduz para um outro ambiente, porque Ele quer nos preservar, protegendo a nossa alma. A nossa alma. Ou, eu já vi, talvez você diga: eu nunca vi isso, pastor. Ou você nunca viu alguém que começou a se dedicar muito a algumas questões dessa vida, se entregar às questões dessa vida e começar a se afastar de Deus. Eu conheço pessoas assim, que começaram a se envolver tanto com as coisas dessa vida,
E não é coisas ilícitas não, meu irmão. Coisas lícitas, honestas, direitas, mas que acabaram afastando de Deus. E vai ficando longe de Deus. E aí fica fácil para o inimigo. O inimigo é sorrateiro, é sutil. Ao tempo todo ele está ao nosso derredor, a quem possa tragar. Isso é bíblico. Jesus disse: olha, vocês vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Por que que Jesus disse isso? Porque há essa possibilidade real. E um exemplo está aqui como proteção. Jesus então envia eles para a tempestade. Muitas vezes nós vamos enfrentar tempestades, mas não é descaso de Deus, não é porque Ele não está olhando para mim e para você, pelo contrário, sinta-se protegido por Deus, porque Ele quer o melhor para mim e para a sua vida. E na tempestade não é fácil mesmo. A Bíblia diz que eles tiveram que impor forças. Não era fácil. E olha o que diz a Bíblia. Paulo escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 18. Pode vir o ministério de louvor já. Por isso, meu irmão, se você estiver em meio à tempestade hoje, não tenha como Deus não estar cuidando de você. Pelo contrário, diga: eu estou sendo cuidado por Deus. Eu estou passando pela tempestade porque Deus está me protegendo, aleluia. Ele sabe o que é melhor para mim, porque Ele conhece todas as coisas. E olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, 16 ao 18. Por isso, mesmo que eu estou na tempestade, se eu sei que é Deus que me enviou para ela, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, porque as ondas são altas, o vento está forte, o barco não avança, mas nós estamos remando. Estamos enfadados, e que canseira, a noite toda, é quarta vigília da noite, nós estamos aqui lutando contra as ondas, e embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente, aleluia, Deus nos tirou de lá, dos riscos dessa vida. Ele me tirou das tentações, como diz a própria oração do Pai Nosso. Livra-nos de todas as tentações. Estamos cansados fisicamente, estamos desgastados, mas interiormente estamos o quê? Sendo renovados dia após dia. Porque se foi Deus que me levou para a tempestade, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E assim, aleluia, fixamos os olhos não naquilo que se vê. Meu olho não está mais nesse reino terrestre. Agora os meus olhos estão fixos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se você entendeu, é para você dar um glória a Deus, porque isso é proteção. Isso é proteção, isso é proteção de Deus para algo muito maior e melhor, eterno para mim e para a sua vida, que vai além daquilo que a gente pode ver, Ailson. É algo para o nosso futuro. E Paulo vai dizer: nada nesse mundo se compara com a glória que nos há de ser revelada. Há uma glória a ser revelada. Eu ainda não estou vendo, mas eu estou partindo para conhecer essa glória que me será revelada. Aleluia. Mas enquanto ainda estamos em meio à tempestade, e pode ser que ela aconteça pelas circunstâncias da vida, seja porque estamos nesse mundo ainda, e nesse mundo estamos sujeitos a tudo. De repente a tempestade chegou para você porque faz parte
de estarmos ainda nessa vida e não nos apegarmos mesmo a ela. Mas se é uma tempestade que você está enfrentando, mesmo que você está no lugar certo, com pessoas certas, com intenções certas, e você ainda está passando por tempestade, são circunstâncias dessa vida ainda. Mas um dia tudo isso vai acabar. Teremos um corpo glorificado tal qual de Cristo. Acabaram essas tempestades dessa vida. Mas se estamos ainda passando, Isaías 41:10. Quero convidá-los a ficarem em pé. Isaías 41:10. Por isso, Magdiel, Josué, Daiane, Nelson, Renata, Miriam, Roseli, Alessandro, Adeilton, Celso, Vanderlei, Nelson, André, Carlos. Por isso, eu estou protegendo vocês, tenham certeza disso. Eu amo muito vocês. Por isso, está na tempestade, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Está difícil, cansado, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha destra e a minha justiça. E foi exatamente isso que Jesus, andando por cima das águas, na quarta vigília da noite, já de madrugada, entre 3 e 6 da manhã, Jesus chega para ele e diz: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Eu estou contigo, eu sou o seu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu seguro na tua mão, eu caminho com você. E a Bíblia diz que Jesus entrou no barco com os discípulos e eles chegaram à outra margem em segurança. Por quê? Porque a tempestade cessou. Não temas, Ele está contigo. A tempestade vai cessar. Nenhuma tempestade dura para sempre. Aleluia. Jesus está com você e Ele vai trazer calmaria e bonança para a sua vida, porque Ele te protege, Ele cuida de você e vai te levar em segurança, segurando na sua mão. Deus os abençoe em nome de Jesus.